Em nome do Pai que me criou e do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, nossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Então vamos lá, gente, continuando nossos estudos aqui. Volume 4, 115, 6 de março de 1902. Jesus é despojado de todo principado, de todo regime e de toda soberania. Esta manhã, meu adorável Jesus, ao vir-se, fazia ver todo nu, como procurando cobrir-se em meu interior, e me dizia: minha filha, despojaram-me de todo principado, de todo regime, de toda soberania, e para readquirir estes meus direitos sobre as criaturas, é necessário que as despoje e quase as destrua. E com isto saberão que onde não está Deus, por princípio, por regime e por soberano, tudo leva à destruição deles mesmos, e portanto à fonte de todos os males. Essa manhã, meu adorável Jesus, ao vir-me, se fazia ver todo nu, como procurando cobrir-me em meu interior. Cobrir-se em meu interior. E me dizia: minha filha, despojaram-me de todo o principado, de todo o regime, de toda a sabedoria. Então ele está nu, né? Apareceu para ela nu, dizendo que ele foi despojado, que tiraram dele todo o principado, regime, toda a soberania, e para readquirir os meus direitos sobre as criaturas é necessário que as despoje, né? Então ele vai despojar elas, as pessoas, e quase as destrua. Então, ele foi despojado, e agora, para poder retornar à ordem, ele precisa despojar as pessoas também. E com isso saberão que onde não está Deus, por princípio, por regime, por soberano, tudo leva à destruição deles mesmos, e portanto a fonte de todos os males. Aí o castigos, né, a justiça vai tirar tudo dos homens, tudo, para poder os homens voltarem à ordem. É o caminho, né? E no 416, 7 de março de 1902, a alma, diante da presença divina, adquire em si mesma e copia os modos do obrar divino. Encontrando-me no meu estado habitual, assim que vi meu amante, Jesus me disse: minha filha, quando eu atraio a alma à minha presença, tem este bem, que adquire em si mesma e copia os modos do agir divino, de maneira que, tratando depois com as criaturas, sentem nelas mesmas a força do agir divino que essa alma possui. Depois disso, senti um temor, e era que se aquelas coisas que eu faço dentro de mim eram aceitáveis ou não ao Senhor. E ele acrescentou: por que temes enquanto tua vida está enxertada com a minha? E além disso, tudo que dentro de ti foi infundido por mim, e muitas vezes o fiz, eu junto contigo, sugerindo-te o modo como fazê-las para que fossem agradáveis a mim, outras vezes chamei os anjos e juntos fizeram o que tu fazias em teu interior. Isso significa que eu gosto do que você faz e que eu mesmo te ensinei. Por isso segue e não temas. Assim fiquei mais calma. Então, quando eu atraio a alma à minha presença, né, ela adquire nela, né, adquire em si mesma, né? Então, quando eu atraio a alma à minha presença, tem este bem, que ela adquire em si mesma e copia os meus modos de agir, né, os modos de Jesus. Então, se ele atrai você para ele, você vai acabar copiando a forma dele agir, querendo fazer do jeito que ele faz as coisas, né? De maneira que, tratando depois com as criaturas, sentem nelas mesmas a força do agir divino que a alma possui. Então, ela vai sentir, quando ela for tratar com as pessoas, elas vão sentir nelas mesmas a força do agir divino que essa alma possui. Então, essa alma que foi atraída por Deus, ela vai adquirir nela os modos do agir divino. E aí, quando ela for tratar com as pessoas, essas pessoas vão perceber essa força do agir divino que a alma possui, né? Então, como que Deus age? Na clareza, na luz, né? Na paz, né? Na verdade. Então, aí, se você é uma pessoa verdadeira, você acaba mostrando para as pessoas que você realmente, né, tem algo de divino em você, né? E se você é uma pessoa que se sacrifica, as pessoas percebem também essa doação, esse sacrifício que você faz por amor ao próximo. As pessoas vão acabar vendo que é um agir divino igual de Jesus.
Depois disso, senti um temor, e era que se aquelas coisas que eu faço dentro de mim eram aceitáveis ou não ao Senhor, né? Porque ele tá falando do agir divino, né? Ela pergunta isso. Aí ele fala: por que você teme enquanto tua vida está enxertada com a minha? Então a vida dela está enxertada com a de Jesus. E além disso, tudo que dentro de ti foi infundido por mim, né? Porque pensa, a Luísa, ela desde pequenininha, ela começou a ser dirigida, né, nos pensamentos dela para fazer a vontade de Deus. Desde os 13 anos de idade, que ela começou a conversar com Jesus e ele começou a falar o que podia, o que não podia, que coisa que não podia. Então ela acabou sendo enxertada, né, por Jesus, porque ele começou a falar o que ela podia, o que não podia, que jeito que era, como que não era. Então, aí ela não tinha que ficar preocupada, né, se ela estava agindo de uma forma errada, se ela estava sendo dirigida por ele há tanto tempo. Aí ele lembrou isso a ela, né? Então, por que você tem medo? Se a sua vida foi enxertada com a minha, né? Porque eu comecei a falar para você como tinha que ser, e você começou a viver só para me agradar, né? Só obedecendo o que eu pedi, né? E além disso, tudo que dentro de ti foi infundido por mim, e muitas vezes eu fiz eu junto contigo, porque aconteceu realmente, ela, né? Quantas vezes aconteceu, né? Jesus vai tocando o coração dela, trocando o coração dela, limpando o coração dela, né? Perdoando os pecados, ouvindo os pecados dela, tanta coisa que aconteceu, né? Por que temes enquanto tua vida está enxertada com a minha? Além disso, tudo que dentro de ti foi infundido por mim, né? A paz que ele falou para ela ter, a fé que ela tinha que ter, a esperança que ela tinha que ter, a caridade que ela tinha que ter, a forma de amar a ele como ela tinha que ter, o seguir a vontade de Deus e obedecer como ela, né? Tanta coisa, né? O resignar-se, o não estar perturbado, o se acalmar, e, né? O ânimo. Muitas vezes eu fiz eu tudo junto contigo, sugerindo-te um modo como fazer para que fossem agradáveis a mim, né? Claramente ele sempre fez isso com ela. Outras vezes chamei os anjos e juntos fizeram o que tu fazias em teu interior. Isso significa que eu gosto do que você faz e que eu mesmo te ensinei. Por isso segue e não temas. Assim fiquei mais calma. Então, quando a gente está sendo dirigido por Jesus, vivendo constantemente ouvindo o que ele está falando, né? Deixando a nossa vida ser realmente moldada ao que ele está dizendo, a gente realmente coloca em prática aquilo que ele fala, que ele ensina no livro do céu, a gente está só agradando a Jesus, né? A gente tem que ter consciência disso, estar firme nisso, estar atento nisso, constante nisso, perceber isso, né? Ver o fruto de verdade que vai realmente acontecer na nossa vida. Amém? Jesus, eu confio em vós, fit, fit, fit. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. A minha mãe te ama e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Jesus é despojado de todo o principado, de todo o regime, de toda a soberania. Nossa, meu Deus. Meu Deus. Esta manhã meu adorável Jesus, ao vir, se fazia ver todo nu, como procurando cobrir-se em meu interior, e me dizia: olha, você vê Jesus procurando cobrir no interior dela, né? Se vestir nela, né? Minha filha, despojaram-me de todo o principado, de todo o regime, de toda a soberania. E para readquirir estes meus direitos sobre as criaturas, é necessário que as despoje e quase as destrua, e com isto saberão que onde não está Deus, por princípio, por regime, por soberano, tudo leva à destruição deles mesmos, e portanto a fonte de todos os males. Muito forte, né? Pequeno e muito forte. É o que a gente vê no mundo mesmo, né? Porque despojaram-me de todo o principado, porque tudo tinha que ser por ele, ele é o princípio de tudo. Tudo deveria ser por ele, todas as coisas é por ele, para ele, né? São todas as coisas, a ele é a glória, e o mundo não dá glória para ele, né? As pessoas não dão glória para Deus. As pessoas não colocam como princípio de todas as suas ações. Cada um tem um princípio próprio, egoísta, né? Buscando seus próprios interesses e partem de princípios horríveis, maléficos e até diabólicos para alcançar os seus objetivos. Não busca o regime de Deus. O que Deus quer? Obediência à palavra de Deus. Mas o homem está buscando as suas próprias regras e leis e construir a sua própria moral baseada no que eles dizem que é bem, né? E não buscando o bem verdadeiro, a fonte de todo o bem que é Deus e o que ele diz que é bem, né? Mas cada um buscando os seus próprios interesses e não pondo Deus em primeiro lugar como acima de tudo. Então a gente vê realmente é um mundo assim que quer despojar mesmo, que quer tirar mesmo de todos os lugares a palavra Jesus, o nome Jesus, a lembrança de Jesus. Despoja ele nas escolas, né? Cada vez mais
Igual na escola mesmo, lá já tirou o Pai Nosso, né? Só se pode fazer uma oração bem simples. Eles falam, boa tarde, meu Deus querido. Ainda fala alguma coisa, né? Mas é muito, muito, como que fala laico, né? Muito, né? Sem mostrar que tá buscando uma doutrina específica, né? Oração católica e tal, não. Então, não tem Pai Nosso mais. Não tem Pai Nosso. Não pode ter Pai Nosso. É só uma oração, assim, básica, assim, fala Deus, mas de uma forma que, sabe? Que parece até mais assim, pode ser qualquer Deus, assim, sabe? Dá a impressão que é assim, né? Qualquer Deus pra você, você pode falar, boa tarde, meu Deus, qualquer Deus pra você que for Deus, né? Então, assim, bem, bem light, sabe? Bem light mesmo. E assim, é em todo lugar, né? Todo lugar. Tem gente que se incomoda de ver uma cruz no lugar público, né? Então, assim, quer despojar mesmo, não quer ter nada referente mais que lembre Jesus, que lembre a religião, que lembre a fé, né? Então ninguém mais busca nele, né? Nele, na palavra dele, é a fonte de tudo, né? Mas cada um buscando seus próprios interesses mesmo, buscando no homem, né? As respostas, né? Então é muito triste. Então Jesus vai falar assim: vocês vão sentir o que eu sinto, para vocês aprenderem. Eu também vou deixar vocês nu, por quê? Porque enquanto tá tudo bom, o homem se fica todo na autossuficiência. Eu que consegui isso, eu que tenho isso, olha as casas, olha minhas mansões, olha minha terra, olha um monte de terra que nós temos, sente orgulho da terra. Aí Jesus vai lá e faz estrago na terra. Manda aquela chuva que destrói a terra. Manda aquele terremoto que chacoalha a terra. Manda abrir, faz crateras abrirem no chão, né? Vai despojar o homem dessa segurança materialista que ele tem. Faz ter problema de crise financeira, problema de crise de todos os tipos. Por quê? Para despojar o homem dessa sua segurança falsa, onde ele colocou a sua segurança, né? Para o homem perceber que ele é um nada, precisa ser despojado de uma falsidade, porque não é que ele é alguma coisa quando ele está cheio de si. É uma mentira que ele diz para si mesmo. É uma interpretação errônea que ele tem de que ele é alguma coisa por ele mesmo, né? Porque ele se sente poderoso, né? Quando está tudo maravilhoso. Aí o que que Deus faz? A melhor coisa que pode acontecer, despojar o homem dessa concepção, e ele só vai abrir os olhos e ver a verdade, né, nesse momento. Então ele faz com caridade, mostrar a nudez nossa, mostrar quem somos nós sem ele, mostrar, então é o maior bem para curar a cegueira, é deixar o homem se destruir mesmo, né? Deixar ele perceber que aquele império que ele acha que construiu, não foi ele, ele não pode nada, né? Então, para ele perceber que se não tiver Deus, já era. Se não tiver Deus na conta, já era. Que nada ele é. Pode vir uma doença e acabar todo o império dele. Pode vir uma doença e acabar com o corpo dele, despojar o corpo dele da saúde e pôr ele numa cama. E ele não vê que ele não pode nada, nem se mover, né? Então, é necessário fazer isso para eles próprios, né, acordarem para a vida e perceber que são um nada, né? Então, ele precisa perceber o quanto ele está se destruindo a si próprio, né? E que todo mal, né, está vindo dessas escolhas que ele está fazendo, né? Então, ele precisa saber, olha, onde Deus não é o princípio, não leva a nada. Então, o homem precisa ter desapontamento. Olha, onde eu coloquei a esperança na criatura, Deus me despojou disso. Olha para você ver. Onde Deus não é amado em primeiro lugar, foi a criatura. Olha para você ver, né? Onde não está Deus, não tem paz. Onde não está Deus, não tem estabilidade. Onde não está Deus, não tem nada, não tem conforto, não tem nada. Onde é tudo falso. É tudo falso. Então, é a coisa mais maravilhosa que pode acontecer. O Deus está nos despindo. Nós estamos em tempos de muitos flagelos, castigos, correções importantes está acontecendo na Terra, né? Eu estava vendo as notícias, estou assim, Jesus, o senhor está inventando um flagelo. Como que pode isso, gente? A pessoa está passando no lugar, abre uma cratera no chão e a pessoa cai dentro do buraco. Eu estou assim, Jesus, o senhor está criando castigos, flagelos. Mas eu sei que esse sofrimento é por bem dessa alma, eu sei. Mas eu tô assim, Jesus, o senhor tá criando castigo já. O senhor já tá fazendo as coisas assim que você não imagina. Como você imagina que você tá andando no lugar e do nada abre um buraco no chão, né? Então o senhor tá inventando já meios mesmo de espinos, né? Mas seja feita a tua vontade, né? O homem precisa ver quem é ele. Que tá tudo o que ele faz, que ele acha que é ele, o império dele cai. Eu tava vendo o desenho, né? Eles mostrando a Torre de Babel, né? Deus precisou confundi-los, né? Nas suas obras ali, né? Para se perceber, né? Onde não tem Deus por princípio, desmorona, né? A mesma coisa hoje. Então, essas cruzes de apontamento, tudo que a gente está vendo, as mulheres feministas, tudo agora despojada, né? Não tem marido, não tem nada, não tem família, vai passando tempo, não tem filho, não tem nada.
sabe? Todo esse império, essas ideologias sendo mostradas. Olha, tá vendo? Vocês estão com esse feminismo indo para a destruição de vocês mesmos. Olha só. Onde não tem Deus por princípio, olha o que acontece. Essas ideologias não têm Deus por princípio, é sempre o homem defendendo o seu ego, meu corpo e minhas regras, meus direitos, meu isso. Onde não tem Deus por princípio, cai, desmorona, e a gente está vendo acontecer muito isso, né? As mulheres mais novas hoje já podem ver os frutos do feminismo, né? Elas não precisam ser feministas, só se elas for burra. Porque elas, nessa geração, elas já veem os frutos das mulheres antigas que abraçaram o feminismo acreditando que era uma maravilha e que agora estão dando testemunho na internet de quanto que elas se arrependem de ter abraçado o feminismo, que o feminismo acabou com elas. Que é essa coisa de querer preservar o corpo só trouxe mal, né? O quanto que elas se destruíram com esses anticoncepcionais da vida, com os abortos. O quanto essas mulheres estão destruídas, né? O quanto elas estão acabadas. O quanto elas estão vendo, né? Essa realidade. Isso é muito importante, né? E já serve de fruto para essa geração que está chegando também. Já perceber os resultados, né? Das maluquices do ser humano. Então, é o que a gente está vendo muito. É um tempo de revelações, é um tempo dos frutos já, dos atos humanos egoístas sendo mostrados, né? O que isso tem gerado de mal. E o homem vê o quanto ele está se destruindo. Então é um tempo de muita luz, né? Porque a verdade é luz, a realidade é luz, né? E isso ser mostrado, escancarado, publicado, registrado é muito importante, né? Então nós estamos no tempo assim que a nudez do ser humano está sendo exposta. Quem o ser humano é por ele mesmo está sendo exposto. Então, é muito importante o que está acontecendo na Terra para purificação, né? Porque o ser humano tem que sentir nojo mesmo de quem ele é. Ele tem que sentir nojo, né? De quem ele é sem Deus. Como que eu pus isso como princípio na minha vida? Como que eu coloquei isso acima de Deus? Meu Deus, que nojo que eu tenho das escolhas que eu fiz. O homem precisa, né? Por que que tem que ver a sua nudez e perceber que só Deus pode vesti-lo? Que não foi feita para os trapos e farrapos que ele se vestiu, né? Mas ele foi feito para uma dignidade maior, para ser coberto de luz, né? Porque o homem foi feito para vestir de luz como Adão, né? Antes do pecado. Vestir de luz, né? Ser coberto por Deus, né? Então é muito importante isso. A alma diante da presença divina adquire em si mesma a cópia dos modos do obrar divino. Encontrando-me no meu estado habitual, assim que vi meu amante Jesus, me disse: Minha filha, quando atraio a alma à minha presença, tem esse bem, que adquire em si mesma e copia os modos do agir divino. De maneira que, tratando depois com as criaturas, sentem nelas mesmas a força do agir divino que essa alma possui. Interessante, né? Interessante, né? Isso é verdade. Porque, às vezes, não todo mundo, sabe? Mas quem convive muito com você, percebe sim. As pessoas que você influencia mais na sua vida, percebe que você não é a mesma pessoa. Daí meu marido mesmo fala, nossa, Ruth, isso é muito simples. Eu adquiri a simplicidade de Jesus, né? Copiei a simplicidade de Jesus mesmo, como alguém que sugou ele, né? Suguei ele, né? De tanto ler, de tanto aprender, de tanto ouvir, a gente vai se tornando aquilo que a gente se alimenta. É igual a comida, você é o que você come, né? Dizem que nós somos o que nós comemos, né? Então, à medida que você vai ouvindo a palavra de Deus, que você vai obedecendo, também tem que obedecer aos conselhos que Jesus dá, aos ensinamentos que Jesus dá, você realmente vai copiando ele mesmo. Nós temos que ser copiadores de Jesus, plagiadores de Jesus mesmo, sem dó. Porque a vida dele não foi feita para a gente ficar, ai, que gracinha que é Jesus, ai, quem dera ser igual a ele. Não, Jesus está dizendo, pode me copiar, vem e segue-me. Olha o que que eu fiz, tomei minha cruz e segui, vai fazer o mesmo. Ele sempre falou assim para os apóstolos, vai fazer o mesmo. Então Jesus está dizendo, vocês têm que ser outro Cristo. Eu não sou só um exemplo aqui na terra para vocês me achar bonita e me ver e me pôr no vitral, não. Eu sou para vocês copiarem. Eu sou porque vocês precisam de ter um exemplo, porque senão como que vocês vão copiar se vocês não tiverem uma referência? Então, a minha vida, tudo que está exposto que eu deixei nesses livros, que eu falei para Valtorta, que eu falei em todos os livros, é para vocês copiarem, é para vocês lerem como tomando posse como coisas suas, é para vocês ser igual. Então, é a nossa vida. E isso ele vai fazendo dentro de nós. A gente vai percebendo que a gente vai ficando, porque fala que a gente perde a nossa personalidade e vai adquirindo a divina. Isso é verdade, né? Aí meu marido fica assim, você é uma pessoa tão simples. Eu só falar, vamos no lugar, mas depois mudar, tudo bem. Ah, vai comer isso hoje, tá bom, né? Você não reclama, você não faz confusão, guerra com nada, né? Não tem resistência com nada. Então, é Jesus. A gente vai percebendo que a gente vai adquirindo, é um exemplo, né? Vai adquirindo a pessoa dele mesmo, a gente vai ficando igual a ele mesmo, né?
E é uma força muito grande mesmo, né? Do agir divino em nós, que molda a nossa pessoa, o nosso caráter, né? De um caráter ruim, resistente, que não gosta de nada assim, tudo tinha que ser do meu jeito, passa a ser aí passa a gostar de tudo que a divina vontade proporciona. Teu ou não teu, o que tem na geladeira tá bom, o que deu para fazer tá bom. Seu marido fala, vamos sair, mas depois fala, não vamos mais, tudo bem, né? Você não briga com nada. Você vai diante de uma pessoa que eu não gostava disso, né? Não gostava. Então você vai percebendo mesmo que você mudou demais e que você não é mais humana. As suas atitudes, né, são diferentes. Aí quando você vai ler na vida de Jesus, você vai perceber, ah, agora eu entendi por que que eu ajo assim, porque Jesus é assim também. Jesus sabe falar com as pessoas do jeito certo, igual lá na escola. As diretoras, assim, elas ficam falando, acham que eu sou mansa. Porque lá tudo é gritar. Não é falar com as crianças assim, com firmeza lá. É gritar, gritar, todo mundo muito nervoso, todo mundo muito alterado. E as crianças estão, porque é o efeito espelho. As crianças, elas têm o efeito espelho. Elas vão responder às emoções do adulto. Como o adulto age, elas vão agir igual. Se o adulto é agressivo, elas vão ficar mais agressivas. Se o adulto grita, elas vão gritar. Entendeu? É o efeito espelho. Se tá todo mundo muito tenso, nervoso, agitado, elas também vão ficar, porque elas não sentem segurança com a pessoa, né? E Jesus me ensinou como falar com elas, porque eu tô tratando com crianças de 6, 7 anos, entendeu? Então tinha uma menina lá que estava chorando muito, muito. Mas eu senti, eu tive compaixão dela, como Jesus tem, de se colocar também na condição intelectual daquela pessoa. Como que eu vou tratar como adulto uma criança de 6 e 7 anos e brigar com ela porque ela tá chorando? Eu fui ouvir o que ela estava chorando, deixar desabafar. Ela precisava desabafar. E as mulheres queriam que eu calasse a criança. Para de chorar. Que coisa feia. Nem as crianças pequenas estão chorando. Eu não falei isso com ela. Eu falei, o que que você tem? E ela estava nervosa, porque as crianças estão nervosas, porque estão trocando de professor o tempo todo, estão tirando os meninos dos colegas, trocando de sala toda hora. A escola está uma bagunça, as crianças não estão conseguindo se situar, porque todas elas estão mudando, toda hora está mudando elas. E como é que elas estudam? Se toda hora está tendo mudanças que estão atrapalhando a rotina delas para estudar, a concentração nos estudos, e está atrapalhando os professores também, então está todo mundo nervoso, está todo mundo tenso. As crianças vão refletir isso, não tem como. Ainda mais se a criança está chegando agora na escola. Então, tudo isso você tem que se colocar no lugar da pessoa. Jesus ensina isso. Então, eu vejo que eu tenho esse jeito dele. Eu sei falar com a criança, sei falar com o adulto, igual Jesus sabe, né? Então, eu ouvi, eu deixei ela desabafar. Ela falou, trocaram minha professora, eu não sei por quê, eu não quero aquela ali. Eu gosto da outra, ele tá chorando, ele tá chorando. Cadê minha mãe? Eu quero minha mãe, eu quero que ela me tire daqui, assustada. Eu deixei. Eu falei com ela, você ainda, né, tá no começo. Dá uma chance para essa professora. No começo talvez você não goste, é difícil, mas você vai gostar dela também, vai se acostumar. Só que elas me cortam, elas não me deixam falar com as crianças. Elas vêm, não, não, Ruth, leva ela lá na sala dos pequenos para envergonhar, sabe? Mostra para ela que os pequenos não tá chorando, tipo assim, que é uma vergonha ela tá chorando. Gente, é uma criança de 6, 7 anos que está ali assustada, que não está entendendo o que está acontecendo. Então, eles não conversam com as crianças, eles não sabem explicar. Se você explicar para a criança o que está acontecendo e tratar ela como ser humano, ela entende. Então, é o que Jesus me ensina, né? E me posicionar com as crianças com firmeza, ele me ensinou como fazer também, né? Ele me ensinou a falar, ele me ensinou a projetar a minha voz. Então, eu projeto a minha expressão facial e a minha voz de uma forma que eu consigo fazer elas se calarem e ouvir, sem gritar, sem ser violenta. É um jeito que você vai usar a voz, a entonação, o jeito, aumentar o tom, descer o tom, depende do que está acontecendo. Então, tem um jeito de falar com as crianças que você consegue a atenção delas, né? Sem precisar gritar, sem precisar partir para agressão. Então, você vai absorvendo isso, porque todas essas luzes vai te dando essa capacidade, né? Ele vai te dando, né? Então é complicado. Então tem algumas situações que as pessoas não vão ver isso como realmente, nossa, eu agi divino nela e tudo. Mas você sabe que é. O importante é isso. Você sabe, né? Você sabe que é ele, né? Você tá, como ele também agiria. Porque você vai lá na vida dele e vê como que ele era, né? Tem a firmeza? Sim, tem a firmeza. Mas também ele falava, mas você tem que também entender, se abaixar, entender o nível que está aquela pessoa. Então, Jesus não fazia violência com o ser humano. Ele sabia entender, ó, aquele ali é ignorante, nunca ouviu falar de Deus, então tem um jeito de falar. Aquele ali já é um até meio soberbo, aquele sacerdote do templo. Então, com ele já, o clima já pode ser outro. Você está entendendo? Então, você vai ter nos modos de Jesus mesmo, sabendo falar com as pessoas,
mas respeitando a consciência de cada uma, sabendo se colocar nisso, nessa posição, né? Naquele momento eu não tinha que gritar ou corrigir a criança, eu tinha que acalmar a criança, ela já estava nervosa. Ela não ia me ouvir. Se eu partisse para agressão e brigasse com ela, eu ia tá, eu não poderia desprezar o sofrimento também dela. Mas eu tinha que ajudar ela a pensar naquele momento, né? A ver as coisas de outra forma. E para isso eu precisei me abaixar, como Jesus é, né? Se eu ficar assim empoderada de mim mesma, não adianta. Lá na frente tem muitos outros pensamentos, você tá entendendo? Ah, não, mas ela tem que entender que isso é apego. A gente não pode ser apegado ao professor, mas não adianta eu falar assim. Eu tinha que respeitar o grau de consciência dela e para falar com ela de uma forma diferente. Como Jesus é, como ele falava, eu tinha que ensinar o ABC para esses aqui. Então você tem que saber se colocar. Você não, por mais que você tenha uma cabeça lá na frente, de chegar lá na frente, você não sai atropelando todo tipo de pessoa e falando isso com a pessoa. Então Jesus te ensina o equilíbrio, né? Então eu percebo esse equilíbrio também em mim, me ensinando como falar, na hora certa de falar e o que falar. E tem coisas que ficam retenho para mim, como ele também não poderia falar naquela ocasião para aquele tipo de pessoa. Ele sabia coisas lá na frente, mas aquela pessoa não tinha capacidade de saber aquela informação ainda, né? A gente vive a mesma coisa, né? Depois disso, senti um temor, e era que se aquelas coisas que faço dentro de mim eram aceitáveis ou não ao Senhor. E ele acrescentou: então a Luísa tem dúvidas, né, sobre o que ela está fazendo é a vontade de Deus. Não pode. Eu tenho certeza que o que eu estava fazendo é a vontade de Deus, né? Tudo que a gente vive, tá? A gente não pode ter problema com nada. Igual aconteceu uma situação lá. Eu tava as crianças, porque eu fico olhando o recreio, né? Aí tava um socando o outro. Tinha um menino um socando o outro. Só que um dos meninos eu pensei que era menina, porque tinha um cabelo grande, cacheado e tem um rosto muito afeminado também. A expressão, tudo lembrava uma menina, né? E como uniforme padrão, a gente não sabe, por uniforme assim não sabe. Eu, na inocência, né, cheguei assim, sem maldade nenhuma. Ô, chamei a atenção do menino e falei assim: olha, você sabia que a gente já tem que desde pequena aprender a tratar bem as mulheres, a ser um cavaleiro? Como que você soca sua colega desse jeito? Como que você faz uma coisa dessa? Você sabia que não se pode fazer uma coisa dessa, principalmente com a menina que é mais frágil? Tem que tratar com carinho. Aí o menino me corrigiu, falou assim: ele não é menina, ele é um menino. Falei, Jesus, ele ficou todo sem graça. Eu fiquei. Aí saiu correndo. Aí eu fiquei, Jesus, eu pensei que era uma menina. Aí Jesus falou assim: tudo bem, acontece. Aí eu falei assim: nossa, Jesus, que situação. Aí ele falou assim: eu permiti essa confusão. Para ele se incomodar e falar com a mãe dele. E falar: mãe, estão achando que eu sou menina? Dá um jeito em mim. Dá um jeito nesse meu cabelo, por favor. Aí eu falei: sério? Ele falou assim: sim. Porque a criança se incomodando vai incomodar a mãe vai dar um jeito. Beleza, eu ouvi o que Jesus falou, eu não sabia nada desse menino, nada da vida dele. Jesus falou isso. E falou que o problema é a mãe. Não sabia nem por que ele me disse que o problema é a mãe. Aí eu comentei com a outra professora assim: nossa, que situação, menina. Eu achei que aquele ali, né? Achei que era uma menina e tal. Aí ela conhecia, né? Aí ela virou e falou assim: ah, ele tá muito chateado já com a mãe. Vai pra você ver. A mulher falando depois. Porque tá pedindo: mãe, os colegas estão achando que eu sou menina. Mãe, eu não tô gostando disso. Mãe, dá um jeito. E a mãe não quer. Eu fui rezar. Falei: Jesus, que dor. Eu senti uma dor absurda, porque veio no meu coração que essa mãe tá educando uma criança sem gênero, gente. E eu comecei a sofrer, né? Me veio um estado de ânimo muito, naquele momento muito forte. Eu senti uma dor, né? E rezei. E pedi a Deus perdão por todas as mães que estão fazendo isso com os filhos, que estão causando tanto sofrimento na vida dos filhos, porque estão educando sem gênero. E rezei e ofertei aquela dor, me veio um estado de ânimo terrível depois. Não porque eu me senti culpada de ter chamado o menino de menina, não, não vem nenhum sentimento assim, porque Jesus permite essas situações para o menino ficar muito incomodado para ele reclamar com a mãe. Então precisa acontecer isso, e Deus me usou para isso, né? Beleza. Aí depois que eu cheguei em casa, eu comentei com meu marido da situação. E como são gente aqui do bairro, né? Essa escola é perto da minha casa, então é crianças conhecidas. E meu marido, quando eu dei essa característica do menino, ele reconheceu, falou: eu sei quem é. Eu já vi a mãe na igreja, e o pior, viu a mãe na missa com outra mulher. Então, confirmando tudo que Jesus falou, né? É uma mulher que vive com outra mulher e educa crianças sem gênero. Olha que dor. Eu fui pedindo perdão para Deus, né? Então, Deus precisou que eu saiba disso para me rezar, né? Então, precisou que eu isse lá. Se eu não tivesse feito essa confusão, eu não entenderia nada do que ele queria que eu rezasse e reparasse.
Então, a gente não pode pensar assim, ai, isso não foi Jesus, que mico, que vacilo. Depois eu pedi desculpa pra ele. Você me desculpa, tá, aquele dia e tal. Sabe? Ele ficou meio constrangido e tal. Mas assim, entendeu? Deus te usa. É Deus em você vivendo, né? Você não pode ter problema com nada. E nunca pensar assim, ah, isso é eu que tô fazendo, isso não é Jesus. Nada, nada. Deus te usa pra coisas assim. Pra propósito maior. Deus pode te usar pra castigar alguém, como foi falado no podcast. Se Deus quiser castigar alguém e te usar pra isso, e aí? Você não pode ter problema com isso. Se Deus permitir um erro, uma situação que vai prejudicar, parece que vai prejudicar outra pessoa lá na frente, mas Deus quis que ela sofresse esse prejuízo por meio de você, e você foi o instrumento colocado para isso. Então você não pode ter problema com nada e falar, isso não é aceitável, isso aqui não deve ser Jesus, não. Não pode ter medo, não pode ter dúvida de que ele vive em você, de que você é ele. Então, por que temes enquanto tua vida está enxertada com a minha, então? Então, eu tenho a vida enxertada com a de Jesus, eu sou Jesus ali naquela escola. E ele pode me usar para muita coisa. Sabe-se lá o que que pode querer na vida dessa criança? Usar eu para alguma coisa? Sei lá. Eu não fiquei com paixão, né? Ah, eu tenho que resolver isso, eu vou atrás agora. Não. Ele não me impôs isso. Mas vamos ver, né? O que ele quer com isso, né? Com certeza a criança foi para casa muito incomodada, né? Até a professora, mãe, até a professora tá achando que eu sou menina, né? Pra mãe, Deus tá falando com essa mãe, né? Para corrigir essa mãe através da criança. Você vai usar a criança para incomodar essa mãe, né? Então, e além disso tudo que dentro de ti foi infundido por mim, e muitas vezes eu fiz eu junto contigo, sugerindo-te o modo como fazê-los. É o que eu vivo. Jesus me sugere como falar com as crianças, como agir, para que fossem agradáveis a mim. Outras vezes chamei os anjos e juntos fizeram o que tu fazias em teu interior. Uau. Isso significa que eu gosto do que você faz e que eu mesmo te ensinei. Tá vendo? Por isso, segue e não temos, assim fique calmo. Então, a gente também tem que confiar, gente. Aí Deus pode fazer a gente passar por situações que não pareça que tem anjo nos ajudando, parece que a gente, nem parece que é Jesus, né? Imagina, como foi dado o exemplo no podcast, você passar de carro numa poça d'água e molhar uma pessoa toda. Imagina, a pessoa tá toda arrumada indo pro trabalho e você passa e molha a pessoa toda de barro. Aí você fala assim, isso não é Jesus, isso é meu humano vacilando, não prestando atenção. Nunca diga isso. Nunca tire Jesus da sua vida com a sua interpretação. Nunca, né? Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama, dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Livro do Céu, volume 4, 6 de março de 1902. Jesus é despojado de todo o principado, de todo o regime, de toda a soberania. Esta manhã, meu adorável Jesus, ao vir, se fazia ver todo nu, como procurando cobrir-se em meu interior e me dizia: Minha filha, despojaram-me de todo o principado, de todo o regime, de toda a soberania. E para readquirir estes meus direitos sobre as criaturas, é necessário que as despoje e quase as destrua. E com isto saberão que onde não está Deus por princípio, por regime e por soberano, tudo leva à destruição deles mesmos e, portanto, à fonte de todos os males. Interessante que lá no grupo no outro grupo de estudo, a gente está meditando o estudo de hoje, é justamente, assim, o assunto é bem um complemento do outro, sabe, os trechos, porque Jesus está falando a mesma coisa lá no outro grupo, a mesma coisa. Que ele é levado para ele fala para Luísa, vamos lá, vamos sair para você ver se as criaturas me amam. Você quer ver se elas me amam? E ela fala, claro, Jesus, claro que elas te amam, como que não te ama, né? Então vamos ver. Aí ele aparece no meio das pessoas e é totalmente rejeitado. Totalmente rejeitado. É aquele texto que fala assim, eis o homem. E aí significa que Jesus, quando fala isso, ele quer reinar nos corações. Quer reinar nos corações. Aí as pessoas falam: não, não, não queremos. Queremos a riqueza, queremos os prazeres, queremos a estima própria, queremos honra. Tirai-o daqui. Não queremos, não queremos, não queremos. Aí ele fala: vamos nos religiosos. Eita, meu Deus.
Vamos nos religiosos, vamos na igreja, né? Nas pessoas da igreja, bispos, sacerdotes, para ver. Aí ele aparece e fala: Eis o homem, e é rejeitado. Fala assim: queremos, mas queremos junto com ele os prazeres. Queremos ele, mas queremos junto as riquezas. Queremos, mas queremos junto a estima, porque como que um sacerdote não vai ser estimado? Queremos, mas queremos também a, as criaturas. Como que a gente vai viver sozinho? Nossa, gente, é a realidade, né? Muito dura. É isso mesmo, Jesus é totalmente rejeitado. Eles não, o que ele está dizendo assim, né, que tiraram todo, despojaram ele de todo o principado, não querem ele como rei dos corações. Não querem ele como rei soberano dos corações, não querem, as almas não querem ele reinando. Elas falam: não, eu não quero Jesus. Eu quero a riqueza, eu quero os prazeres, eu quero a estima, eu quero as honras. Eu quero é isso, eu não quero Jesus. E aí, para isso, aí é muito interessante o outro estudo, porque assim, aí no outro trecho, ele fala, ele é o trecho da cruz de desapontamento, que ele aparece com o maço de cruzes. Esse trecho é incrível, eu acho incrível esse trecho do maço de cruzes, que Jesus aparece com o maço de cruzes. E aí ele, porque ele está falando aqui, que ele foi despojado de tudo. E para readquirir esses direitos sobre as criaturas, ele despoja elas. Então vem as cruzes de desapontamento, por isso que casa o outro trecho. A cruz de desapontamento, ele via uma pessoa que se apegava, a Luísa via a cena, né? Uma pessoa que se apegava à riqueza, aí Jesus dava a cruz da pobreza. E aí, com a cruz da pobreza, a pessoa enxergava como as coisas, a riqueza é uma coisa que passa, que é tão instável, né? E aí ela se voltava às coisas eternas, quando vinha a pobreza. Como passa, como não pode se apegar às coisas da terra, porque elas passam. Se você tem uma riqueza, se a pessoa se apega a uma riqueza, e, por exemplo, a uma casa cheia de móveis, casa cheia de móveis, aí ela passa um mês ali fora, a casa fechada, ou então tem uma conhecida minha aqui, uma pessoa que eu conheço, que ela tem uma casa numa cidade, e ela mudou para a fazenda, ela mudou para uma chácara perto da cidade, mas ela é tão apegada que ela não vende a casa, e ela nem vai lá na casa da cidade, muito raramente. Ela não aluga, ela não vende, ela não doa os móveis, a casa fica lá fechada, e ela fica só na roça. E aí ela vai chegar lá um dia, a casa vai ter tudo, os móveis tudo destruído pelo tempo. O tempo destrói tudo. O ar vai encher de mofo, de poeira. Então, assim, ela vai vir aquele desapontamento ali. Eu me apeguei com isso, mas não tem sentido nenhum, porque o tempo faz o negócio dissolver tudo. Então, como que a gente vai. O desapontamento vem para nos mostrar assim que não vale a pena se apegar com essas coisas. Então, ele despoja. O homem rejeita Deus para poder, o homem rejeita Deus para ter a honra, a estima. Aí vem a cruz, aí ele vem ter que despojar o homem dessa estima para o homem cair em si e voltar o coração para Deus. Aí por isso que eu falei que vem a cruz do desapontamento, esse trecho para poder clarear, assim. A cruz do desapontamento vem quando no trecho que fala do maço de cruzes, né? Quando ele via alguém é, quando aparecia alguém, por exemplo, ele falou assim, né, a pessoa despojaram ele de todo o principado, de todo o regime, de toda a soberania. E aí a pessoa não quer o regime de Jesus, não quer Jesus, para poder se apegar às criaturas, por exemplo. E aí ele tem que despojar a pessoa dessa estima, desse apego às criaturas, despojar a pessoa desse apego às criaturas. Como que ele faz isso, né? Aí nesse trecho da cruz do desapontamento, ele fala, envia a cruz da perseguição. Quando ele vê uma pessoa apegada às criaturas, ele chega com o maço de cruz e dá para ela a cruz da perseguição. E despoja ela dessa estima. Quando aí essa pessoa que ela está se vendo perseguido, mal visto,
fica desiludido e compreende quem são realmente as criaturas. E entende que só Deus merece ser amado. Né? Então, por isso que ele fala, eu despojo as criaturas, quase que destrói. E aí, sabe, aí a pessoa vendo-se tão desiludida, ela se apega a Deus de novo. Né? Porque a gente tira a Deus tira a Deus, vai lá, não quero Deus, eu quero a riqueza, eu quero prazer. Ele vai despojar a pessoa dessas coisas e vai para a pessoa entender o que é você rejeitar Deus e se apegar à criatura, por exemplo. Você vai se desiludir, vai ter uma desilusão muito forte. Ele manda essa cruz de desapontamento, uma desilusão com as pessoas. Aí você entende como eu não posso confiar nas pessoas, como eu não posso me apegar às pessoas, porque elas não me amam, por exemplo, eu não posso confiar, né? Então, é assim, vem a cruz do desapontamento para poder a pessoa voltar para o regime de Jesus. Aí no volume 4, 116, 7 de março de 1902, a alma diante da presença divina adquire em si mesma e copia os modos do obrar divino. Encontrando-me no meu estado habitual, assim que vi meu amante, Jesus me disse: Minha filha, quando atraio a alma à minha presença, tem este bem, que adquire em si mesma e copia os modos do agir divino, de maneira que, tratando depois com as criaturas, sentem nelas mesmas a força do agir divino que essa alma possui. Ele atraiu a gente à presença dele. Como assim? Como assim, né? Jesus atrai a presença dele? Ele é o verbo, ele é a palavra. Ele nos atraiu à presença dele. Se a gente está, se a gente está lendo o livro do céu, se alimentando todos os dias da palavra de Deus, a gente está na presença dele. A gente está na presença dele. Não é que a gente precisa ver Jesus com nossos olhos, enxergar ele assim, de forma humana, a humanidade dele. A gente está todo dia meditando as palavras dele, a gente está na mente dele. Eu estou totalmente na presença de Deus todos os dias, todo o tempo, todos os segundos na presença de Deus, nessa palavra dele. Com a minha inteligência, memória e vontade, a minha alma está presa ali, está sempre com Deus, na presença dele. E aí eu vou copiando o agir dele, de acordo com o que a minha inteligência vai compreendendo, eu vou copiando, eu vou entendendo o agir divino, né, através do conhecimento que ele está revelando, do que ele pensa, de como ele age, e eu vou copiando, eu vou fazendo igual a ele, vou sendo o outro ele, copiando tudo que ele faz. Como que ele fala por exemplo, ele fala no livro do céu, na Bíblia, no livro do céu, nos escritos, na palavra dele, como que ele, sobre o sofrimento, sobre o sofrimento, sobre a cruz, como que ele viveu, né, a cruz, o sofrimento. A gente vai copiar ele, faz igualzinho a ele. Aceita sofrer, aceita sofrer, aceita dar a vida pelo outro, perdoa. Outra coisa que Jesus fala muito, né, da gente, falou até na escola da Divina Vontade, sobre a gente deixar as pessoas livres, não impor para elas um jeito de pensar. Então a gente vai copiando o agir divino e agindo como Deus. A gente convive com ele, vive na presença dele através da palavra dele e vai copiando. E a gente vai, e as pessoas vão perceber ali nas nossas atitudes o agir divino. O agir divino, o agir de Deus. A gente age como Deus, copiando ele. Através do que a gente está conhecendo dele, a gente vai copiando. E as pessoas percebem a gente pacífico, equilibrado, assim, ordenado, a integridade, a, a sinceridade, esse se sacrificar, sempre fazer o bem, isso é de Deus, é o agir divino, que a gente não é nada. Eu estou seguindo o agir divino, eu aprendi com Deus, eu estou copiando as atitudes dele, estou imitando ele. Então as pessoas percebem, né, esse agir divino. Jesus é a paz, aí você se torna a paz quando você chega no lugar. A pessoa percebe. Até algumas pessoas às vezes falam, meu colega falou assim,
eu cheguei de férias e ele falou assim, tava precisando dessa paz. Tava precisando dessa paz. Tava precisando de você aqui com essa paz. Que bom que você voltou. Porque a gente tava precisando dessa paz aqui. Porque tá tudo muito confuso, muito tumultuado. Que bom que você voltou e veio a paz. Mas essa paz vem de Deus. Essa paz vem de Deus. Não é porque eu tava de férias, tô tranquila, eu tô de férias, então eu tava. Claro que tem isso também, né? Eu tava fora, né? Tipo assim. Mas essa paz vem de Deus. Porque eu podia estar fora e voltar perturbada também, do mesmo jeito. E chegar lá, cheguei lá, tô lá já mais de uma semana e continuo em paz. A paz para poder resolver as situações. A clareza de pensamento, né? Isso tudo é divino, que a gente vai imitando Jesus, copiando em Jesus vai vivendo em nós. E é Ele que é a paz, não é a gente. Não é a gente que é a paz. Então, assim, as pessoas percebem, pode ser até que elas não saibam, assim, discernir e falar, é Deus nela, mas ela tá vendo o agir divino. Pode ser que ela não consiga atribuir isso a Deus, por ignorância ou não sei, por algum motivo não consegue ver, mas tá ali o agir divino. É interessante que as pessoas percebem, elas sabem que vem de Deus, elas sabem, ela fala assim, porque várias vezes já escutei isso. Você é assim porque você é muito religiosa, muito. E eu nem fico falando, é engraçado. Lá no meu trabalho, por exemplo, eu não fico falando de Deus assim o tempo todo, falando toda hora de Deus e corrigindo as pessoas e falando Deus quer fazer. Não, eu não fico. Eu tô trabalhando, fazendo as coisas do jeito que, com o agir divino ali em mim, mas sem falar. Sem falar, só agindo, assim, tipo assim. Eu não fico impondo que as pessoas sigam, nada, eu fico na minha, trabalhando. Eu não fico o tempo todo falando, eu sou de Deus, eu sou dessa. Não, eu fico assim, naturalmente. Mas aí as pessoas percebem. E eu não uso nada assim, tipo, tô com um texto no pescoço, um véu na cabeça. Eu não fico com a camiseta. Ninguém olha pra mim e vê um desenho assim, olhando humanamente, tô dizendo assim, externamente a pessoa olha pra mim e não vê nenhum sinal assim de religião, tipo assim. Mas, e mesmo sem eu falar, depois as pessoas soltam assim, Michele tipo assim, falam, percebem, né, que ela é muito de Deus e não sei o que, não sei o que lá. Fala, percebe, né? Elas percebem mesmo sem eu falar. É interessante isso que Jesus está falando, é isso mesmo. As pessoas percebem sem a gente falar. Aí às vezes eles, não, eu nem sei de que religião que você é, eu achava que você era de outra religião. Eu, não- eu, que eles têm muita, às vezes, estereótipos, né? Eles acham assim, é, católico é assim, evangélico é assim, não sei o quê. E às vezes eles falam assim, você não sei de qual religião que você é. Mas depois a gente vai conversando assim, a pessoa fala, eu sei que você é assim porque que você age assim, por causa que você é de Deus, que você é uma pessoa de Deus e tudo. Mas eu não fico toda hora falando, eu sou de Deus, eu não fico falando, é interessante. As pessoas percebem, porque são almas, né? São almas. Almas. E que Deus está ali comunicando com elas de alguma forma, iluminando a inteligência delas de alguma maneira. O agir divino está ali, através de você, e Deus está tocando os corações. E as pessoas percebem a presença de Deus na pessoa que está com Ele. De alguma maneira elas percebem. Amém, Fiat. Jesus. Não, ainda tem outro trecho, da outra parte. Aí ela fala, depois de sentir o temor, e era que se aquelas coisas que eu faço dentro de mim eram aceitáveis ou não ao Senhor. E ele acrescentou, por que temes enquanto tua vida está enxertada com a minha? E além disso, tudo o que dentro de ti foi infundido por mim, que há dentro de ti. E além disso, tudo o que dentro de ti foi infundido por mim. E muitas vezes o fiz eu junto contigo, sugerindo-te o modo como fazê-las para que fossem agradáveis a mim. Outras vezes chamei os anjos e juntos fizeram o que tu fazias em teu interior.
Isto significa que eu gosto do que você faz, que eu mesmo te ensinei, por isso segue e não temas, assim fiquei mais calma. Se é Jesus mesmo que está ensinando a gente o agir dele através da palavra, isso vai ser agradável a ele. Ela estava com temor, será que é agradável? Mas foi eu mesmo que te ensinei? Como que eu ia te ensinar uma coisa que não era agradável a mim? Então, se a gente está seguindo o agir divino, está na presença de Deus e seguindo tudo que ele fala, que ele revela, é agradável a ele. Você não está seguindo justamente o que ele revela. E aí você vai ter você tá, é um agir que agrada a Deus, que veio dele mesmo, né? Você está imitando as atitudes dele. Amém, Fiat. Jesus, eu confio em vós. Amém.